igreja. Depois dessa atmosfera de adoração, de intercessão, dá até vontade de não falar mais nada, né? Dá vontade de entregar o microfone e dizer, já tá bom, por hoje já estou satisfeita, por hoje já foi, né? Mas o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável, né? É irrenovável. Boa noite, Magno! Magno tá com vergonha, que eu falei que da próxima... Não! Olha só, ontem, vou contar aqui a vida do Magno. Ontem ele ficou brigando com a Gislane, para a Gislane não vir aqui fazer uma declaração de amor. Falou que se ela viesse, ele ia sair correndo da igreja. Eu falei, deixa ele. Eu falei que dava ter outras oportunidades, que eu ainda pego ele na curva, como diz o povo. Boa noite. Hoje a nossa história começa em 2 Samuel 11. Né? Essa é a nossa introdução. Eu não vou decorrer do texto. Eu vou contar um pouco do texto para vocês, porque se eu for decorrer do texto, vai tomar muito tempo. Aí, vocês podem depois ler em casa, 2 Samuel 11, 12, que completa a história, né? 2 Samuel, ele conta, nesse versículo específico, ele conta a história de Davi. Eu sei que quem conhece um pouco da Bíblia ou frequenta algum lugar que fala de Deus, sempre ouviu falar de Davi, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus. É um dos desejos do nosso coração, né? Eu gostaria que Cristo olhasse para mim e falasse, nossa, Andréia, você é uma mulher segundo o coração de Deus. Uau! Que maravilha seria ouvir isso da boca do próprio Deus, não seria? Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, também pecou. Davi, um homem segundo o coração de Deus, também cometeu crimes. Davi, um homem segundo o coração de Deus, também errou. Andréia, para ser segundo o coração de Deus, eu preciso ser perfeito? Não. Porque só existe uma perfeição. E essa perfeição, ela está em Deus. Nós somos seres imperfeitos, carregando um Deus perfeito dentro de nós, em nós. E para a glória de Deus, a graça de Cristo, ela sobrepõe as nossas imperfeições. Para a glória de Deus, a graça de Cristo, não que ela tolere as nossas imperfeições, mas Ele não nos fulmina por nossas imperfeições. Nossas imperfeições têm consequências. Nossas imperfeições têm, como é que eu posso dizer? Tem preço, tem custo. E Davi, ele um homem segundo o coração de Deus, ele errou, ele pecou. E ele pecou, talvez nós possamos olhar, nossa, como um homem que era segundo o coração de Deus foi capaz de matar outro homem. Ele pecou e o pecado dele teve uma rede de consequências. Para iniciar a história, conta que Davi, como todos sabem, ele foi ungido quando ainda criança, quando lutava com o urso, quando ainda não era o último filho da casa de seu pai. Então Davi, ele foi ungido como um rei pelo profeta. Quando ninguém dava nada por ele, Deus o via no deserto, no seu lugar de solidão, lutando para ser um homem de Deus. E Davi, ele passou anos e anos esperando o cumprimento da promessa, esperando chegar a hora de ele se assentar no trono. E a palavra de Deus fala que em todo o tempo da espera dele, ele foi reto. Como qualquer outro rei, ele poderia ter matado. Ele poderia ter matado Saul e se apossado do trono. Eu acredito que isso não seria cobrado dele, porque ele poderia, era guerra. Na época deles era costume matar. Era normal, porque era luta de terras, era luta de poderes. Então, o fim da luta era assim, né? Ou você vivia ou você morria. E ele, em todo o tempo, ele deixou a justiça na mão de Deus.
Em todo o tempo, ele deixou que Deus agisse por ele. Ele não se precipitou. Pode se sentar, irmãos. E Davi, ele teve um comportamento impecável nessa situação. Admirável. Mas aí, o homem que a gente passa a história toda da Bíblia crendo que é perfeito, porque ainda mais sobre ele foi lançada a palavra de que ele era segundo o coração de Deus. Ele erra. E quando ele erra, parece que ele perde a mão. Ele está um dia... Os reis saíam para a guerra com o seu exército. E um ano ele resolveu ficar em casa e descansar. Ai, estou cansado demais, vou ficar aqui no meu palácio. Pode ir, exército, que esse povo, eu sei que vocês vão dar conta. Esse povo vocês vão conseguir vencer. Vai lá, eu vou ficar aqui no meu palácio, vou desfrutar um pouco da disponibilidade de ser rei, um pouco do banquete do rei. Talvez ele tenha pensado assim e ficou. E um dia ele passeando no seu palácio, né? O palácio do rei, ele pôde perceber uma linda mulher tomando banho da sua laje, digamos assim, né? Tomando banho na laje, né? E essa mulher era Betseba, uma mulher casada, uma mulher que era casada com um de seus comandantes, com um de seus soldados, Urias. E ele vê aquela mulher e a beleza daquela mulher o atrai fervorosamente. A beleza daquela mulher chama atenção para ele. E ele fica cego de amor, louco de paixão. E ele decide que ele precisa ter aquela mulher. Que ele precisa se apoderar daquela mulher. Ele quer aquela mulher para ele. E ele vai até as últimas consequências. Ele traz a mulher, pede para um servo buscar a mulher. Ele busca a mulher, consome o ato com a mulher. Mas ele não se sustenta, ele quer ela só para ela. Ele quer ela todos os dias. Então ele pega essa mulher e sabendo que tem o empecilho do casamento, e sabendo que tem um marido, e sabendo que tem a casa, sabendo que não lhe era lícito tomar essa mulher do lar com o marido ainda vivo, ele trama um plano. Ele pega o marido dessa mulher, que estava subordinado a ele, e pede para o seu comandante colocar ele na linha de frente. A linha dos que morrem mais rápido. São os primeiros soldados, os que vêm como escudo para proteger o resto do exército. E assim é dado fato. Urias morre. Então, Betseba está livre para ele. Então, Betseba pode ser dele todos os dias. Uau! O que um homem segundo o coração de Deus não é capaz de fazer. Como o Senhor, Ele pode ser segundo o seu coração, sendo tão mau e cruel. Como o Senhor, um homem segundo o seu coração, pode arrancar a vida de um homem inocente, de um pai de família que estava trabalhando, para tomar posse de sua esposa. A nossa mensagem se chama: o bem que eu quero, esse eu não faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Essa frase é famosa, não é? Alguém já disse ela? Paulo. O homem que consideramos mais perfeito do Novo Testamento. O homem mais correto e digno do Novo Testamento. O homem que a gente ouviu maravilhas, prodígios, e que nem o outro teve revelação igual a ele, nem profundidade de ações no reino de Deus igual a ele. O mal que eu não quero, esse eu faço. Uau! Homens perfeitos também erram. Homens perfeitos também têm falha. Homens de batalha também se ferem. Essa ligação entre o Novo Testamento e o Velho Testamento é só para você ver que não há espaço de tempo para que homens sejam imperfeitos. Que não há espaço de tempo para que homens erram. Davi, ele fez tudo isso. E ele pôde colher
o fruto do seu erro. Não porque Deus foi lá e resolveu castigá-lo porque ele era mau, mas porque todo erro tem consequência. Porque toda ação tem uma reação. Porque toda bênção gera outra bênção. Toda maldição gera outra maldição. Ele colheu o fruto do seu pecado. Não que Cristo deu o fruto, mas as nossas ações dão o próprio fruto dos nossos erros. Eu espero que os irmãos entendam isso. Não é porque você matou que Cristo vai vir e vai te matar. Não é isso. Se eu matar alguém, vamos dizer da família dos Gileade, que é grande, né? Se eu matar alguém da família dos Gileade, eu tenho certeza que algum irmão dele vai se suscitar com ira e vai planejar matar alguém da minha família. Porque a minha ação deu uma reação na família dele. É isso que eu quero que vocês entendam. É a colheita das suas ações. É a colheita das suas ações. Davi perdeu o filho que ele gerou com Batseba. O primeiro filho dele morreu. E ele gerou uma total desordem na casa dele, por causa de um erro que ele cometeu, que ele jurou ter cometido às escuras e encobertas. Somente súditos fiéis sabiam do erro dele. Somente súditos que não abririam a boca por nada sabiam dos feitos do rei. Mas Cristo, aquele que tudo vê, sabia de toda a intenção do coração dele. Aquele que o pecado não fica encoberto, aquele que a maldade não consegue se disfarçar com bondade, ele pôde ver. É isso que eu quero que vocês entendam. Romanos 7, a partir do verso 7, diz assim: que diremos, pois, a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiças. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por seguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se me mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto que a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer está em mim, não porém o efetuá-lo. A famosa síntese de Paulo sobre o pecado e o poder do pecado sobre as nossas vidas. André, onde você quer chegar com toda essa recitação? Eu quero chegar às suas imperfeições, às minhas imperfeições. Eu quero te dizer que o conhecimento da lei te traz a verdade e a certeza do que é correto e do que não é correto. Outrora, quando vivíamos sem a lei, como Paulo fala, fazíamos o que queríamos. Não tínhamos a consciência para nos dizer que estávamos certos, que chegamos ao limite. Vivíamos como quem não tem limites.
Tudo era prazeroso, tudo era aprovável, tudo era em favor de nós e por nós e para nós. Sempre terminando no eu, em mim e para mim. Sim, vivemos assim. Agora nos encontramos com a lei de Cristo. O que faremos nós se o querer está em mim, mas o realizar não? O que faremos nós se a minha luta é constante, se o meu pecado é abundante? Eu costumo falar diante de Cristo que, como meus pés correm desesperadamente para fazer o mal. Como para fazer o mal eu não penso 2 vezes. E como para fazer o bem eu oro, peço certidão, certificado, peço que passe o barco, peço que passe o trem, peço que passe alguém, peço milhões de coisas. E para fazer o bem e para fazer o mal, meus pés correm apressadamente, quase que desesperadamente, para que minha mente não perceba que eu estou indo fazer o que não presta, o que eu não deveria fazer. Nem consulto Deus, porque Ele vai me dizer que não posso. Vou fazer e pronto. Eu ajo assim. Por isso que eu falo para Cristo, meus pés correm desesperadamente para fazer o que eu não devo. Meus pés correm desesperadamente para fazer o mal. Porque é fácil. Porque é prazeroso. Porque é da minha carne. Porque é da minha necessidade humana. Porque é de mim. Porque é quem eu sou. Ruim. Caída. Necessitada da graça de Deus. Necessitada da sua transformação. Necessitada da consciência da lei que me diz por onde eu devo andar. Não a lei que mata, mas a lei que vivifica e te justifica. A lei que diz o que você não pode fazer, como você não deve fazer. Essa lei é boa. A lei que te dá direção. A lei que te dá limites. A lei que te instrui. É essa lei que a gente tem que viver. Não a lei do dente por dente, olho por olho, que se lasque o irmão. Não, essa lei não. Mas a lei de Cristo, em que há graça, em que chama um pecador, e que chama homens perfeitos de segundo o seu coração, e que chama homens perfeitos de bons soldados de Cristo, que lutaram o combate e venceram no final, e terão a coroa de vida que não se corrompe, que nem traça, nem fala mais alto, pastor, que eu não estou lembrando. Nem ferrugem. O pastor está me ajudando. Que nem traça, nem a ferrugem corrói. Essa coroa para a eternidade. O que eu quero te dizer com isso? Você não é menos santo. Você não é menos crente. Você não é menos cristão. Você não é menos seguidor de Cristo por pecar e errar. Por tentar fazer o bem, mas só fazer o mal. Pelo desejo de querer realizar, mas fazer tudo o que você não quer, ao contrário. É porque nós não paramos os 3 minutos. É porque nós não fazemos a oração de certeza, de certificação, de certificado, se devemos ou não. É porque é tão mais fácil correr para os nossos desejos. É porque é tão mais fácil obedecer a nós mesmos. É tão mais prático e prazeroso, como eu já disse antes. Que graça tem você encontrar uma bolsa com 10 mil reais, estando desempregado, estando com 5 filhos para alimentar em casa, você devolver para o dono, que talvez seja gente, eu estou ficando com problema de amizade. Um bom empresário, que vai fazer falta os 10 mil, mas no mês que vem eles estarão lá de novo. Para você resolveria a sua vida. Para você resolveria a sua vida. Se não tivesse a lei, se não tivesse Cristo. Eu li uma notícia dessas por esses tempos, de um homem que encontrou uma bolsa, estando nesta situação. A notícia não disse se ele é cristão ou não, mas para que placa? Se ele tomou uma decisão baseada na lei e não no desejo dele. Esse homem
foi como o bom samaritano. Foi mais cristão que nós. Em muitas situações. Eu não sei se eu teria devolvido. Talvez eu não teria. Ainda bem que não fui eu que encontrei. Eu não vou mentir. 10 mil reais você abriria o seu curso? 10 mil reais você abriria o seu restaurante? Deixaria de ouvir encheção de saco de patrão? 10 mil reais eu poderia parar de acordar de madrugada para trabalhar. Não por muito tempo, mas eu ajudaria meu esposo a abrir a empresa dele. Mas não. Este homem ouviu o som da graça. Este homem ouviu o gafanhotozinho, né? Igual os desenhos, o demônio e o anjinho. Este homem ouviu o anjinho. Ele não ouviu a sua necessidade. Ele não olhou para a sua necessidade. E ele devolveu a mala cheia de dinheiro. Eu quero te dizer que não importa como você está hoje. Não importa o pecado que você cometeu há 5 minutos. Não importa se você está aqui e quando você voltar para casa, você tem que enfrentar um marido grosso, ignorante, beberrão. Não importa. Você ainda vai ser filha. Você ainda vai ser filho. Você ainda vai carregar a mesma graça, o mesmo poder de perdão, o mesmo amor de Cristo em você. Não importa se você não fez uma cerimônia na igreja, se você não casou diante dos homens, se você não tem um registro no cartório. Não importa. Amanhã Ele ainda vai abençoar a sua união do mesmo jeito. Amanhã Ele ainda vai olhar para você e o seu marido continuar vendo vocês como esposo, como homem e mulher casados. Não importa. Não importa o que você faz de errado. Não importa o pecado que habita em você. Eu quero só saber se você tem a consciência de que o errado é errado. Isso faz diferença. Não importa se você não consegue responder ao mesmo estímulo de não fazer. Importa se você sabe o que não deveria fazer. Porque o querer está em mim, mas o realizar não. Andréia, você está me dando aval para eu viver a minha vida para o resto da vida de qualquer jeito? Não, não estou. Cristo também não te dá, tá bom? Cristo suporta, Cristo tolera, porque Ele sabe que você não tem força. Mas quando Ele vê que você é forte o suficiente, que você é maduro o suficiente, então a sua escolha terá consequências. A palavra de Deus fala que naquilo que eu não tenho conhecimento, eu não sou cobrado. Mas quando eu atinjo o nível de conhecimento, nisto eu sou cobrado. A pastora Helena Tanuri, ela sempre fala de uma questão sobre não comprar produtos falsificados, né? Sobre não comprar nada que seja falsificado, que seja imitação, nada. É uma coisa que ela tem dentro dela. Ela conta um testemunho de que ela comprou um óculos que eles dizem de primeira linha, que era a imitação perfeita de um original. Ela comprou, ela já tinha essa consciência. E ela não conseguiu usar por 1 semana, porque a consciência dela não cabia nela. Porque ela já tinha entendido, já tinha atingido o nível de maturidade que não cabia mais para ela usar aquilo. Quando chegar o seu nível, não caberá mais em você. E quando não couber mais em você, você mesmo terá forças o suficiente para deixar. Vai ficar como uma roupa, sabe? Meio torta, ou uma roupa meio mal feita, ou uma roupa grande demais para você. Você vai conseguir. Eu não estou te dando aval para viver
qualquer jeito. Não. Porque a palavra de Deus também não te dá. Todas as vezes que alguém era apanhado em um erro ou em pecado, a palavra de Cristo é: vá e não peques mais. Vá e mude a sua atitude. Vá e seja diferente. Às vezes, para alguns de nós ser diferente demora mais um tempo. É normal, cada um tem o seu tempo. Às vezes, para você ser diferente, você ainda vai errar mais 200 vezes o mesmo erro. Mas um dia, você vai conseguir. Um dia, você vai chegar lá. E quando chegar lá, meu irmão, não vai ter mais como voltar atrás. Esses dias, uma pessoa falou para mim uma frase. E eu fiquei me analisando. E eu pensei, se essa pessoa pode falar isso de mim, é porque em algum momento eu dei a entender a ela que eu era assim. Que ela podia falar isso de mim. Em algum momento eu mostrei para ela que ela podia falar isso de mim. E hoje eu faço um pequeno gesto que talvez para ninguém no meu serviço faz diferença. A minha chefe, ela tem uma regra de a gente não comer dentro da sala. Hoje, seja a hora que for que eu chegar no meu trabalho, eu não como dentro da minha sala. E as meninas me perguntam: por que você não faz isso? Eu simplesmente respondo: por que você não faz mais isso? Eu simplesmente respondi: por que não? Não preciso explicar para elas por que eu não faço mais isso. Eu não faço mais isso porque a minha consciência não cabe mais em mim de fazer isso. É uma besteira, não é? Talvez não. É a minha besteira que faz diferença para mim. Eu não me importo se não faz diferenças para elas. Para elas não faz. Só uma menina besta indo comer fora da sala. Para mim faz diferença. Porque a minha consciência me cobra isso. É a mim. Sou eu que sou cobrada. Diante de mim mesma. Não é elas. Elas não têm cobrança nenhuma. Quando eu não sentia o peso da cobrança em mim, eu fazia a mesma coisa. Isso é um exemplo simples. De pequenas coisas. Sabe, irmãos? Apesar de eu ter essa cara bonitinha, essa cara de menina mimada, né? De quem sempre teve tudo na vida. A minha vida não foi bem assim. A minha vida, ela foi bem difícil. A minha vida, ela foi bem traumática. E eu lembro que uma vez eu tinha um hábito muito feio. Eu tinha uma tia de criação, uma pessoa que me criava. E eu desenvolvi esse hábito de tirar dinheiro da carteira dela. Todas as noites quando ela ia dormir. E tinha noites que eu não conseguia dormir se eu não fosse lá e não pegasse uma moeda. Ela não percebia porque ela tinha muito dinheiro na carteira dela. Mas eu não conseguia dormir se eu não fosse lá e pegasse pelo menos R$2, R$1. E a maioria das noites eu fazia isso. Depois eu já tinha saído da casa dela, tinha voltado para a casa da minha mãe. Outra história. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu conheci a Cristo. E qualquer dinheiro que estivesse fácil na minha frente eu pegava. E eu lembro como se fosse hoje, quando a minha consciência atingiu a maturidade sobre este fato. Eu estava no ônibus, indo para a universidade. E tinha R$2 quase caindo do bolso de uma pessoa. Se eu pegasse assim,
a pessoa não perceberia. E a pessoa estava na minha frente. E aqueles R$2 me chamando para as velhas práticas. E aqueles R$2 dizendo: eu estou aqui, eu estou fácil, me pega. Gente, quando eu consegui resistir de não pegar esses R$2, nó, como diz o povo, foi o dia mais feliz da minha vida. E foi marcante. Tanto que eu lembro da cena, eu estou contando a cena para vocês e eu estou vendo ela passar na minha frente. Porque eu atingi a maturidade neste assunto. Eu atingi a maturidade sobre isso. Isso me fez mais santa? Não. Não me fez mais santa. Me fez mais madura. Me fez entender outros valores. Cristo chegou para mim e falou assim: Andréia, para de pegar dinheiro. Não. Simplesmente uma hora a situação esteve na minha frente. E eu tive força de dizer: não, não te quero mais. Você não me domina mais. Eu domino sobre você. É isso que eu quero que vocês entendam. Tudo que domina sobre você não é para você. Cristo, ele foi bem enfático quando ele falou para o homem: domine. A terra está aí. Vá e domine. Se a terra te domina, tem algo invertido. Tem algo fora do eixo. Não se encaixa. Não se encaixe onde não é o seu encaixe. Não se encaixe onde você não cabe. Não se encaixe somente pela lei. Não se encaixe somente pelos prazeres momentâneos. Não se encaixe somente porque os amigos estão se encaixando. Não se encaixe somente porque aquele outro se encaixa. Não se encaixe. Porque quem vai ser o desencaixado serão vocês. Quem vai colher a resposta disso depois vai ser você. Porque tudo há uma colheita. Porque tudo há uma colheita. Em tudo há uma colheita. Eu teria muitas histórias trágicas na minha vida para contar. Mas eu não vou contar que eu vou assustar os irmãos. É melhor vocês assim olharem para mim com essa cara assim de anjo, né? Oh, meu Deus. Né? Com essa cara de irmã certinha. É só para vocês terem uma ideia de quão longe a gente pode ir pelos nossos desejos. Talvez eu vou falar. Talvez seja só uma transa momentânea. Talvez seja só um orgasmo fugaz, sem amor. E quando fizerem isso com você, eu não estou te proibindo de fazer isso. Faça. Se quer fazer, faz. Até porque, como diz o meu pastor, a pessoa só faz aquilo que ela quer. É difícil a pessoa fazer aquilo que a gente quer que ela faça. Ela só faz quando ela entende que não deve fazer. Né? Como diz o ditado, conselho é bom. Se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, né?
É um ditado que a gente critica, mas é um ditado que a gente segue. Se a Lucilene vier, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas falam assim, não faz aniversário de 1 ano do seu filho, não. É uma besteira, ele nem vai curtir, não sei o quê. Pode vir 20 filas de pessoas falando, eu quero fazer, eu vou fazer. Entenderam? Nós somos muito ligados aos nossos desejos, às nossas vontades. Aí, provavelmente vai acontecer o quê? Eu vou fazer. Quando for o dia 1 ano do outro filho, eu não vou querer fazer. E é assim que a gente aprende. Errando, quebrando a cara, né? É assim que a gente aprende. Eu vou sair daqui, vou fazer tal coisa. Vai, faz. Quer fazer, faz. Você é livre. Cristo não te cobra que você não faça ou que você faça obrigado. Mas eu quero que essa noite você deseje romper e atingir níveis de maturidade em áreas da sua vida. A maturidade, ela não vai vir e atingir tudo. Não, ela vem aos pouquinhos, em coisas pequenas, né? É como diz a história da corrupção. A gente critica os grandes políticos, mas todos nós somos corruptos. Todos nós, se tivermos a chance, furamos a fila. Todos nós, se tivermos a chance, não devolvemos o troco errado do pão. É fácil, é cômodo criticar o outro. Difícil mesmo é olhar para nós e percebermos que o pecado que habita em nós está nos consumindo e nos levando cada vez mais para o fundo de nós mesmos. Não é para o fundo do poço, porque no fundo do poço você ainda pode gritar, passar alguém te socorrer. No fundo de você mesmo, só quem te tira de lá é você. No fundo de você mesmo, só você e Cristo. Porque esse sim, nunca vai te deixar de estender a mão. Nunca, em tempo algum, vai deixar de te atender. Porque Ele não dorme. Não que Ele não durma para ficar sempre pronto a te servir, não é isso. Quer dizer que Ele não está imperceptível. Ele não está distraído. Ele não está, oh, que paisagem bonita. Não. Ele está sempre atento, sempre vigilante. E Ele sabe tudo o que acontece com você. Como a palavra de Deus fala, é dele que nós viemos e para Ele que nós retornaremos. Retornaremos para o bem ou para o mal. Haverão 2 caminhos, mas é certo que diante dele nós estaremos. Todos nós, não importa qual o caminho final de cada um, mas todos estarão diante dele. Retornarão para diante dele. O pecado está em vós. E o querer não realizar o pecado também. Que esta noite nós possamos buscar a direção de Deus, para que possamos atingir o nível de conseguir dizer não, de conseguir a maturidade de verdade, não a maturidade forçada, de fingida, de engano. Voltando às minhas histórias dos R$2, teve uma época que eu atingia a maturidade forçada dos R$2.
Eu ia lá, achava, o dinheiro ficava espalhado na casa toda. Achava dinheiro assim em cima do cômodo. Não vou te pegar. Para mim não te pegar, o que eu vou fazer? Ô tia, tem 5 reais aqui em cima da cômoda. Ó tia, pega para tu botar na tua bolsa. Mentira. Não tinha mudado nada. Eu estava só me enganando. Eu estava só colocando uma roupa bonita no defunto velho, né? A pessoa morreu, a gente enfeita a pessoa toda. Eu estava fazendo só isso. Agora hoje, se colocarem 20, 30, 50 mil reais na minha frente, você pode ter certeza que não pararão na minha mão. Voltarão para o dono, ou para quem assim se dizer de direito, né? Também eu não posso ter responsabilidade sobre a ações do próximo. Entendeu? Nisso eu fui tratada. Mas eu ainda tenho muitos níveis de maturidade para atingir. Eu ainda tenho muitas áreas para dominar sobre elas. Essa noite eu quero que você entenda que Ele ainda assim está com você, como Ele esteve comigo em todo o tempo, mesmo quando eu não tinha consciência da sua presença, mesmo quando eu não sabia nada sobre Ele. Não importa se você não casou na igreja, não importa se você ainda precisa de outras pessoas além do seu parceiro, não importa se você ainda pode pegar uma roupa em uma loja que você não pagou por ela. Não importa se você ainda pode dar tanto valor às coisas e não dar valor nenhum para o seu próximo. Ele ainda assim te espera. Ele ainda assim te quer. Ele ainda assim te ama desesperadamente. Ele ainda assim tem o sangue jorrando sobre você. O sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo que te purifica,